amigos do Covil Rubro Negro, tudo bem com vocês? Um feliz Dia das Mães para todas as mamães rubro-negras que saíram do Maracanã comemorando a vitória sobre o Bahia 1-0, oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de falar sobre mais essa pelada, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro Negro. Tem 3 faixas para você escolher: R$ 2,99, R$ 6,99 e R$ 14,99 por mês, cada uma com seu nível exclusivo de vantagens. Tem um grupo de WhatsApp só para você trocar ideia com outros membros do Covil e ficar sabendo em primeira mão das notícias do Mengão. Tem também emojis exclusivos para usar em qualquer uma das lives do Covil, leitura e resposta prioritária de comentários, um selinho que mostra quanto tempo você colabora com o canal que mais cresce no YouTube, e também vídeos que chegam primeiro para quem é membro e vídeos que só quem é membro consegue ver, além de sorteios. Não perde mais tempo, clica já no Seja Membro e venha fazer parte dessa família. E vamos começar falando de mais uma partida do Brasileirão. Finalmente o Flamengo volta ao caminho das vitórias, né? Depois de uma derrota pelo Brasileirão e um empate insosso na Argentina, o Flamengo a duras penas conseguiu vencer. Vantagem mínima, 1-0, mas pelas circunstâncias do jogo tá valendo. Entramos em campo sem Vinha, De La Cruz e Plata, e o De La Cruz suspenso, Plata e Vinha por conta de lesão. E aí a escalação do Mengão teve algumas mudanças: Rossi no gol, Varela na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga, com Alexandro na lateral esquerda. Meio campo com Pulgar, Alan e Arrascaeta, e lá na frente o Gerson pela ponta direita, Michael na ponta esquerda e o Bruno Henrique. O Flamengo começou insinuante, abafando, pressionando, como a gente gosta de ver e como tem sido a tônica do Felipe Luiz. São 15, 20 minutos de pressão em cima do adversário e geralmente sai um gol no começo. Foi o que aconteceu mais uma vez. Uma linda jogada pela esquerda, o Michael cruza na cabeça do artilheiro do Brasileirão, que cravou mais uma. Arrascaeta, aos 7 minutos, botou o Mengão na frente. Dizem por aí, né, determinados torcedores do Racing, que ele não tem perna. Então a Arrascaeta foi lá e fez gol de cabeça só para contrariar. 7º gol dele no Brasileirão. Já já eu falo mais sobre o Arrasca, que inclusive o empresário dele já está cavando uma renovação antecipada, mas o Flamengo já disse oficialmente que não vai tratar desse assunto nesse momento. Bom, o Flamengo marcou logo aos 7 minutos, né? Mas aí, quando você acha que quem vai ter que modificar o time, a forma de jogar, é o adversário que está perdendo, não. O Flamengo foi obrigado a fazer isso porque logo aos 13 minutos o Alan sentiu dores na coxa direita e foi substituído pelo Luiz Araújo. Então aí tem toda uma modificação tática. O Gerson vai para o meio fazer a posição de segundo volante, né? Ali ao lado do Pulgar, e o Luiz Araújo vai para a vaga do Gerson na ponta direita. Era uma formação que poderia ter sido utilizada pelo Felipe Luiz. Ele estava justamente na dúvida de quem faria essa posição de segundo volante na vaga do De La Cruz, se o Alan ou se o Gerson. Optou pelo Alan e infelizmente com 13 minutos já teve que gastar uma parada e uma substituição para a entrada do Luiz Araújo. O time deu uma melhorada, obviamente, né, com a técnica do Gerson no meio campo e o Luiz Araújo com muito mais velocidade na ponta, tá buscando seu espaço no time. Obviamente o time deu uma melhorada. E o Flamengo, aliás, com essa mudança, passou a produzir muito mais do que o Bahia com menos posse, uma coisa rara no trabalho do Felipe Luiz. O Bahia, do Rogério Ceni, teve muito mais posse de bola do que o Mengão. Em dado momento da partida chegou a estar em 60-40, mais ou menos, e o Flamengo conseguiu produzir bem mais, finalizou antes mesmo do gol, já tinha chutado ao gol do Marcos Felipe 3 vezes em 5 minutos. É esse o Flamengo que a gente quer. Um Flamengo que não necessariamente vai marcar todas, mas que chute na direção do gol, que finalize e que provoque defesas do goleiro. O Bahia até melhorou um pouquinho, né, ali pelos 20, 25 minutos do primeiro tempo. Conseguiu pegar o contra-ataque em cima do Flamengo em algumas oportunidades. Nossa zaga também bateu cabeça, assim como houve no jogo contra o Central Córdoba, mas o que me chamou a atenção foi que o Flamengo foi obrigado a mexer mais uma vez ainda no primeiro tempo. Pulgar também não aguentou o tranco, é um jogador que vem atuando várias partidas seguidas. Ele que estava pendurado com 2 cartões amarelos, né? Se fosse para sair, que pelo menos tivesse tomado o cartão amarelo
antes, né? Mas vamos torcer então que ele esteja em condições, porque o próximo jogo pelo Brasileirão é justamente um clássico contra o Botafogo, né? Foi até dos males o menor. O Pulgar saiu aos 38 do primeiro tempo e aí acende o alerta vermelho na partida, né? Flamengo com apenas 1-0. Já é obrigado a gastar 2 das 3 paradas com 38 minutos do primeiro tempo. Isso significa o quê? O Felipe Luiz só poderia mexer no intervalo e em mais um momento da partida seriam as opções dele, né, para fazer até 3 alterações. Gasta a segunda parada com alteração do Pulgar para a entrada do Everton Araújo, né? Então aí a gente tem uma dupla, digamos, reserva de volantes, né? O Everton Araújo, digamos que é a terceira opção do setor, mas entrou muito bem, o garoto do Ninho foi lá e representou. E aí o jogo acabou sendo bastante cadenciado pelo Flamengo, especialmente no segundo tempo. Ora, se você não pode se esforçar muito, você tem que jogar no erro do adversário, você só tem uma parada para substituições, e o Felipe optou por não utilizar a parada bônus, digamos assim, do intervalo, né? Então ele tinha 3 alterações na mão, mas só podia mexer em uma oportunidade. Então o Flamengo cadencia a partida, tenta sair no contrapé do Bahia. O time do Bahia obviamente melhora, e aí o Rogério Ceni, que em 15 jogos contra o Mengão como técnico, e aí englobando quaisquer times, ele está quase 2 anos no Bahia. Mas ele já passou por São Paulo, Cruzeiro, já enfrentou o Flamengo nessas oportunidades e foi derrotado em todas elas. 15 jogos contra o Mengão, 15 derrotas. Ele não queria sair do Maracanã mais uma vez derrotado, e aí botou sua tropa de choque. O Bahia, assim como o Flamengo, tem um jogo decisivo pela Libertadores. Eles estão em situação melhor que a gente, mas eles têm um jogo decisivo pela Libertadores fora de casa nessa semana. Então o Rogério Ceni fez muitas alterações. Estava sofrendo com lesões, mas resolveu colocar a tropa de choque no segundo tempo e colocou também em campo a lei do ex, né? Além do Lucas Silva, garoto do Ninho, que entrou como titular, o Everton Ribeiro, nosso ídolo, que infelizmente, né, por conta da diretoria antiga, também saiu de 2023 para 2024 sem um jogo de despedida, né, um dos maiores maestros que o Mengão já viu, um dos maiores camisas 7 da nossa história. O Everton Ribeiro entrou, por sorte não fez tanta coisa assim, né, deu uma ajuda ao Bahia, mas acabou não mudando a história da partida. Então o Bahia muito mais reforçado, com sangue novo, e o Flamengo tem que se segurar para não tomar o gol de empate ou, quem sabe, a virada. Aos 35, finalmente o Felipe Luiz faz as substituições finais. Saem Arrascaeta, obviamente muito aplaudido pela nação, Bruno Henrique e também o Michael para as entradas do Pedro, do Everton Cebolinha e do Wallace Ian. Ou seja, ele tira todo mundo lá na frente. O Luiz Araújo vem para a posição de camisa 10 e aí coloca o Wallace Ian pelo lado direito, Everton Cebolinha pelo lado esquerdo e o Pedro de centroavante. Formação para ganhar o jogo, né, para fazer, quem sabe, mais um e dar a tranquilidade. Não foi o que aconteceu e não deu tranquilidade. Sabe por quê? Porque o árbitro Anderson Daronco foi chamado no VAR para revisar um lance em que o Gerson está disputando uma bola com o jogador do Bahia e aí acaba dando uma solada no tornozelo do jogador do Bahia. Para mim, lance sem intenção. O amarelo estava de excelente tamanho, mas o Anderson Daronco foi chamado pelo Rafael Trace no VAR e acabou aplicando o cartão vermelho direto no Gerson. Ou seja, além de perder o clássico contra o Botafogo nos nossos principais jogadores, mas que bom que pelo menos ele vai poder descansar um pouquinho, está sendo muito acionado nos últimos jogos. O Gerson acabou desfalcando também no final de partida eletrizante, onde o Bahia estava melhor, tinha muito mais perna e o Flamengo já não podia mais mexer, não tinha o que fazer na partida a não ser controlar. O próprio Felipe, na hora da substituição, os 35 do segundo tempo, 6 minutos antes da expulsão, quando o Arrascaeta e o Bruno Henrique iam ser substituídos, ele faz aquele gesto na beira do campo e fala: cai, gasta um tempinho aí pra gente fazer a tua alteração e tudo mais. Com 35 ele já estava ali querendo que o jogo passasse, ativando o modo Diego Alves. Com 41 e o Gerson expulso, um volante expulso, o Bahia cheio de atacante em campo, realmente ficou dramático o final da partida. E aí foi um sufoco até os 58 do segundo tempo. Pois é, Anderson Daronco resolveu dar 13 minutos de acréscimo, apesar de todas as substituições,
lesões, 2 análises de VAR, né? Teve um possível pênalti para o Flamengo também. Não acho que 13 minutos fosse adequado para essa partida, mas tudo bem. O Flamengo sobreviveu esse sufoco e, mais uma vez, eu posso dizer, Rogério Ceni contra o Flamengo jogou como nunca, treinou como nunca e perdeu como sempre. Tenho que fazer o elogio ao Ceni, porque ele realmente soube marcar o time do Flamengo, entende, ele trabalhou 8 meses no Mengão, mais ou menos 40 jogos, conhece muitos jogadores desse elenco e soube montar um time para neutralizar as ações do Felipe Luiz. Mas não foi competente, ainda bem. Eu quero enfrentar Rogério Ceni todo mês, toda semana, se possível, porque os 3 pontos são mais do que garantidos, né? Se puder colocar o Rogério Ceni como treinador do Chelsea no Mundial, eu agradeço também, porque aí é 3 pontos na nossa conta. Brincadeiras à parte, o jogo terminou com o Flamengo com mais posse de bola. Acabou que no segundo tempo o Flamengo se manteve com a posse do esférico, 62-38. Em finalizações, veja bem, só acertamos 3 na direção do gol do Marcos Felipe, de um total de 14. O segundo tempo aí foi coração na ponta da chuteira, teve que chutar absolutamente tudo o que dava. O Bahia foi menos efetivo ainda, né? Só acertou 2 no gol do Rossi, aliás, partidaça do Rossi. O Bahia jogou bola na trave, o Bahia acertou o Rossi ali, pressionou, e o nosso goleirão comemorando 101 jogos, né? Tem vídeo aqui no Covil dos 100 jogos do Rossi, e ele foi mais uma vez magistral. 2 finalizações no gol de um total de 6. Em escanteios o Mengão teve 8 e o Bahia apenas 2. O Arrascaeta, né, que eu falei, chegou a 10 gols no ano, 7 deles no Campeonato Brasileiro. É um meio-campista que é artilheiro do Brasileirão, para você ter uma ideia da boa fase dele. Além disso, tem 5 assistências, ou seja, 15 participações diretas no meio da temporada. Ele só teve números melhores do que esse em 2019, então a gente tem motivos para acreditar num excelente ano, já que o nosso camisa 10 está indo de vento em popa. E o empresário dele, não, por outro motivo, quer forçar a renovação. O contrato do Arrasca até o final do ano que vem, e a diretoria do Flamengo já deixou claro, olha, vamos esperar o momento oportuno, lá no final da temporada 2025, eu que estou acrescentando, tá? Mas provavelmente no final desse ano é que a diretoria vai sentar para conversar com os representantes do Uruguai mais brasileiro do Flamengo. Bom, e agora o Rogério Ceni soma o incrível número de 16 derrotas em 16 jogos contra o Mengão. Próxima partida vai ser na quinta-feira, e a nação que compareceu em peso no Maracanã deu o recado. 62 mil presentes gritaram que quinta-feira é guerra. Enfrentaremos a LDU às 9h30 da noite, horário de Brasília. Transmissão apenas da ESPN e do Disney Plus. Esses os caminhos para você assistir a quinta e decisiva partida. O Mengão precisa vencer no Maracanã para continuar sonhando com a liderança e, se possível, fazer um bom saldo de gols para não depender de nenhum resultado na última rodada, que também será em casa. Então é isso, meus amigos. Um grande abraço a todos. Curtam a liderança, ainda que temporária. O Palmeiras entra em campo às 5h30 da tarde no domingo, e o São Paulo é o adversário, o único invicto até aqui do Campeonato Brasileiro, o time que mais empata no Brasileirão. Se o São Paulo segurar pelo menos o empate, o Mengão seguirá na liderança do Brasileirão por mais uma semana. Voltará à liderança por mais uma semana. Um grande abraço a todos. Sexta-feira tem mais Ligado no Lance aqui no Covil Rubro Negro. Até a próxima. Tchau, tchau. Meu amigo flamenguista, minha amiga flamenguista, você está no canal que mais cresce no YouTube, é o Covil Rubro Negro. Inscreva-se já, curta os nossos vídeos e não deixe de acionar o sininho das notificações para você ficar sabendo de tudo que acontece aqui no Covil Rubro Negro. Quer seguir a gente nas redes sociais? Vai lá, estamos no Facebook, no Instagram e no TikTok. É isso aí, meu amigo flamenguista, minha amiga flamenguista, vem com a gente!